a transformação, seja de qual evento for, a quebra do looping de realidade que você está vivendo, seja em que instância for, se é financeira, se é afetiva, não importa, ela só irá acontecer a partir do instante que você amplificar a sua capacidade existencial. O comportamento, ele precisa evoluir para um ponto em que nos tornamos profundamente simples em lidar com a existência. Olha onde nós estamos chegando nessa reflexão. Nós precisamos nos tornar simples para lidar com a existência. Então vamos dar início a mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam muito bem. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de lives com o tema central na potência do ser. E hoje iremos entrar na parte 2. E o nosso tema de hoje é capacidade existencial. Mas antes de começar a live, eu preciso comentar com vocês algo muito curioso que ocorreu ontem, no feriado do dia 7 de setembro. Eu vou comentar porque abriu precedente para contextualizar um assunto que eu sempre trato, que é sobre neutralidade. Eu estive em Brasília atendendo a um chamado envolvendo a expansão do meu trabalho. Muitas novidades virão daqui para frente, aguardem, mas é surpresa. E eu aproveitei que eu estava aqui e fui olhar de perto o desfile de 7 de setembro, né? Que é um desfile que era algo que eu sempre tive curiosidade, e principalmente por ter sido a celebração de 200 anos de independência do Brasil. Gente, foram 8 gerações que passaram por aqui nesses últimos anos, né? E ontem foram 200 anos de independência. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal para se tornar a nossa grande república, né? E o cálculo de geração, geralmente, o cálculo é feito baseado numa estimativa de 25 anos. Então, passaram 8 gerações no nosso país, né? Então, eu estava ali para, de uma certa forma, honrar essa comemoração de 200 anos e reverenciar a liberdade. Muito bem. Ali eu me senti inspirado e fiz um texto e postei aqui no meu Instagram com a bandeira do meu país amarrada no meu corpo. Ou seja, eu estava num evento nacional. Então, em seguida, o pessoal da minha equipe me comentou que o post estava gerando muita polêmica, muita polêmica. Como eu venho checando muito pouco o meu Instagram, cada vez mais eu checo menos, o pessoal da equipe coordena isso para mim, eu resolvi entrar para dar uma lida nos comentários. Eis que eu me deparo com uma verdadeira cruzada, uma verdadeira guerra, As pessoas me atacando de uma forma profundamente ofensiva e o mais curioso, se atacando entre si. Aquilo me fez refletir muito, mas muito mesmo, sobre o nível de consciência das pessoas. Ou seja, elas filtraram um texto muito interessante e com as suas lentes de percepção enviesadas, focaram na bandeira que eu estava amarrado, que eu tinha amarrado no meu corpo, e me taxaram ali como apoiador do Bolsonaro. O que mais me deixou surpreso foi o fato das pessoas, no geral, não terem capacidade de interpretação de texto. O texto falava de liberdade sem nenhuma conotação política. O que me fez lembrar também o que aconteceu com Jesus, né? Que foi mal interpretado e foi crucificado na cruz. Hoje não mais se crucifica na cruz, mas se crucifica nas redes sociais. Ou seja, essas pessoas, elas estão ainda com o mesmo nível de consciência daquelas que viveram há mais de 2000 anos atrás. É triste isso. Primeiro, eu fui a um evento nacional com um propósito, pois a minha neutralidade, que é um exercício que eu faço constantemente, me permite permear qualquer ambiente.
independente do presidente que ele estava. Se fosse o Lula ou qualquer outro presidente ali, eu também estaria ali cumprindo o motivo pelo qual eu fui para o desfile. Então deixa eu aproveitar e deixar bem claro uma coisa: eu não tenho partido político. O meu partido é a vida. Eu não apoio nenhum desses candidatos. Eu não tenho candidato para presidente. O meu apoio é para o ser humano, porque eu sempre acreditei que a mudança planetária ela virá de uma transformação de consciência na escala individual, para então atingirmos uma massa crítica e mudarmos o planeta. Agora, o que eu tenho a dizer para essas pessoas que me atacaram de uma forma ofensiva e que fizeram comentários displicentes eu lamento por elas. Elas são vítimas de uma interpretação equivocada e, infelizmente, elas estão completamente hipnotizadas pelo sistema. Estão dormindo, né? Então, o que eu gostaria de dizer para essas pessoas é para que elas reflitam sobre os seus valores. Em que você está agregando valor na sua vida? Será que vale a pena você investir tempo, investir energia para emitir agressividade em alguém que você talvez nem conheça direito e nem saiba o motivo pelo qual eu estava ali? Então eu gostaria também de... Isso é alarmante, gente, é muito alarmante, porque a cada dia que passa, o tempo está passando, eu vejo o quão as pessoas estão num modo hipnótico, o quanto elas estão polarizadas, o quanto elas não têm capacidade crítica, o quanto elas não têm bom senso para avaliar com critério, uma informação e desenvolver capacidade de interpretação de texto. E isso é muito alarmante para um planeta, porque a partir do instante que um universo de pessoas elas perdem um bom senso e elas simplesmente julgam a partir de um filtro de percepção profundamente enviesado, filtrando o que há de melhor para focar no negativo, o que esperar dessas pessoas? E o mais curioso é que elas não perceberam que com essa postura de ataque, de agressividade, uma postura ofensiva, elas se tornaram o instrumento daquilo que elas mais combatem. E isso eu deixo aqui como reflexão para vocês. Agradeço a todos que me enviaram mensagens de apoio e parabenizo a todos vocês que entenderam o texto, se sentiram inspirados como eu me senti e que tiveram a mesma percepção que eu tive sobre tudo isso. Estamos juntos, não é? Como eu disse, o meu foco é na transformação humana e o meu apoio, muito além de apoiar candidatos, é apoiar o ser humano. E é isso que importa, porque, como Gandhi disse brilhantemente, você deve ser a mudança que você almeja no mundo. Né? Então, enquanto não mudarmos, enquanto postura, enquanto pessoa, nós não estaremos prontos para ter um governo digno, um governo verdadeiro, um governo em prol do homem, do ser humano. Então, é muito importante refletir, e esse episódio me fez refletir sobre muitas questões, porque o que eu percebi é que realmente as pessoas, de modo geral, elas estão muito aquém do mínimo de consciência esperado. É triste falar isso, mas é a mais pura realidade. Bom, com isso posto, depois do meu desabafo, vamos ao tema: capacidade existencial. Na primeira parte, nós consolidamos uma perspectiva que mostra, né, a importância de estarmos em alinhamento com a nossa natureza, com a nossa diferença, para que o poder possa fluir. E esse poder, ele tem origem no nível mais puro do teu ser, que é a tua própria essência. Para quem está assistindo essa live agora, que não assistiu a primeira parte, eu sugiro que depois vá aqui no feed e assista a primeira parte, para que o assunto, o tema, possa fazer um sentido maior. Então vamos hoje explorar mais um tema com o intuito
de expandir o nosso autoconhecimento e dessa forma melhorar a forma como nós nos relacionamos conosco. Quanto mais você conhece sobre a sua natureza, mais chances você tem de conviver melhor com você e, consequentemente, melhor você vive. O nosso tema de hoje, não é? Capacidade existencial envolve diretamente a nossa consciência. O que eu vou apresentar e compartilhar aqui com vocês é o fruto de acessos espirituais que eu venho tendo, que no meu caso é algo praticamente orgânico. Muitas vezes, sinceramente, eu realmente não sei onde começa o meu próprio raciocínio e onde termina, né? Visto que na construção e na exposição de um conteúdo, geralmente há várias mentes que se entrelaçam, contribuindo com informações que, somadas, elas resultam em um novo ângulo de percepção, um novo ponto de vista. Como eu admito e aceito a interação espiritual com outros níveis de consciência e de inteligência, e me abro para isso, essa, digamos assim, comunicação, ela acaba sendo algo muito contínuo e realmente orgânica, a ponto de eu não saber o que é fruto das minhas próprias reflexões e o que é informação transmitida ou compartilhada. O nosso ponto de partida nesse tema, então, é a nossa própria consciência. A consciência, na sua estrutura íntima, ela é formada por uma série de funções que, quando bem exercidas e integradas na experiência prática de vida, se revelam como a base fundamental para o desenvolvimento e o aprimoramento da nossa capacidade existencial. Quanto maior for a sua capacidade existencial, maior será o seu nível de lucidez, mais inteligente você se torna e mais efetivo você se torna na sua vida. Então, a capacidade existencial no seu nível ótimo, por exemplo, nos faz atuar sempre a partir da menor ação. O que me refiro aqui como capacidade existencial se relaciona diretamente com a habilidade, veja bem, com a habilidade de se aprofundar nas suas próprias experiências. Então, capacidade existencial diz respeito à sua habilidade de se aprofundar nas suas próprias experiências. Como eu coloquei num post meu recente, você não tem nada a perder e nada a ganhar. Se você está aqui reencarnado num corpo, a realidade é que você não tem nada a perder e nada a ganhar. A única coisa que importa na sua existência, dentro de um panorama geral, é se aprofundar cada vez mais nas experiências da sua vida para extrair o conhecimento, a sabedoria e se descobrir e revelar a sua natureza espiritual ou divina. Como eu sempre digo, você reencarna para se descobrir, para ser quem você realmente é, e não para se tornar algo para o mundo ou para alguém. Você não está aqui para se tornar alguma coisa. Você está aqui para se revelar. Assim, ao falar de capacidade existencial, nós precisamos novamente revisitar o modelo que envolve uma criança. A criança ela é sempre o foco das minhas observações. Eu aprendo muito observando as crianças. E a criança, normalmente, ela está na plenitude da sua capacidade existencial, ou seja, ela se aprofunda por inteira em cada experiência. Ela é total no choro, ela é total no riso, ela é total na raiva, ela é total na alegria. E boa parte do tempo ela está suficientemente presente no aqui e no agora. Então ela está internamente livre na sua existência. Portanto, ela vive em um estado de perfeito equilíbrio com o seu momento. Uma criança,
ela não tem objetivos e, portanto, ela vive naturalmente na felicidade. Uma criança não precisa ser ensinada como ser confiante, porque ela já é naturalmente confiante, porque ela está no ápice da sua capacidade existencial. Ela está muito ocupada explorando com uma incrível curiosidade o mundo à sua volta. Curiosidade esta que deveria se tornar a própria ousadia enquanto vida adulta. Mas a partir do momento que ela internaliza a censura do mundo exterior e lhe é ensinada a exercer esta censura, que agora é autocensura, ela começa então a corromper o seu estado natural de liberdade. Então ela começa a medir o seu comportamento. Ela, aos poucos, vai perdendo contato com a sua natureza essencial e vai se tornando complexa. E gradualmente ela aprende a se esforçar para ser alguma outra coisa. Ela começa a se esforçar para satisfazer as múltiplas demandas e expectativas. E, infelizmente, e gradualmente ela vai inibindo a sua capacidade existencial. Em verdade, todos nós possuímos uma capacidade existencial extraordinária, que nos permite viver profundamente a vida, de forma simples e sem esforço. No taoísmo, que não é uma filosofia que eu aprecio muito, o princípio é viver em pleno equilíbrio com a vida para fluir sem esforço. Há até um ditado que diz: quem segue a ordem natural flui na corrente do tal. E o tal não é em si uma coisa, ele representa o todo da vida em movimento. Na verdade, essa é uma predisposição que nós temos. Nós tendemos a tomar o caminho de menor ação e de menor resistência, porque a nossa natureza tem esta inclinação. E essa predisposição, ela é conhecida como princípio da facilidade cognitiva, agora sob o olhar da neurofisiologia e da própria ciência cognitiva. Essa tendência à menor ação, à menor resistência, ela é conhecida como princípio da facilidade cognitiva ou caminho de menor resistência. Os nossos cérebros foram configurados para resistir ao que percebe como difícil e receber bem o que percebe como fácil. É por isso que você prefere ir até a loja de conveniência e comprar o que precisa, que é 2 vezes mais caro, do que ir até o centro para obter. É por isso que você tende a deixar a louça na pia para lavar depois. Somos projetados, e está na nossa constituição, recursos para aprendermos depressa, resolver intuitivamente desafios e conflitos, além de calcular sem esforço a próxima ação óbvia. Mas se você não estiver nas condições ideais da sua capacidade existencial, essa predisposição ela vai sendo inibida. Pense, por exemplo, em como um computador fica lento se estiver com o disco rígido cheio de arquivos, enfim, com a memória tomada. Assim, se você estiver cheio de premissas equivocadas, se você estiver cheio de emoções negativas, de pensamentos tóxicos, você inibe a sua capacidade existencial porque você tem menos energia existencial. Então veja que eu estou compondo a nossa linha de raciocínio para entender que a capacidade existencial em nós, que é extraordinária, que nos permite viver com profundidade as experiências, para que ela se expresse na sua plena potência, ela requer que você tenha um alto nível de energia existencial. Então, excessos de pensamentos negativos, premissas equivocadas, preconceitos, enfim, emoções negativas, tudo isso restringe e drena a sua energia existencial. Por exemplo, o seu cérebro e mente
sempre priorizam as emoções de alto valor afetivo. O medo, raiva e ressentimento sempre vencem a disputa, porque tudo que envolve a nossa sobrevivência vai muito da nossa energia e atenção para a defesa. Quanto maior for, portanto, a sua capacidade existencial, maior a liberdade interior e maior também é a sua presença na existência. Aqui nós podemos redefinir, dentro dessa ótica, o modelo de sucesso. Uma vida bem-sucedida, a princípio, nesse contexto que eu estou apresentando, é uma vida livre. E uma vida livre, ela abrange várias dimensões. Ela abrange a liberdade de recursos, ela abrange a liberdade de experiência, ela abrange a liberdade emocional. No meu treinamento do Meta Riqueza, que é uma imersão de 3 dias, eu explico, que é um treinamento voltado para uma mudança radical do mindset. Ali eu explico, por exemplo, que o conceito de dinheiro ele deve estar associado à liberdade e não à segurança. Dinheiro é apenas um código para a energia de liberdade. A energia financeira é a energia de liberdade. Por quê? Porque ela permite ter mais liberdade de ação, pelo menos nesse plano material. Quando então você realmente introjeta essa nova perspectiva, a sua condição financeira começa a mudar. O simples fato de você introjetar essa nova perspectiva, de criar esta associação dentro da sua mente de que dinheiro é para liberdade, não para ter segurança, esse simples ajustamento é o suficiente para que você comece a mudar a sua realidade financeira. Mas isso é assunto para um outro curso. O princípio essencial e absoluto em você é liberdade. Nunca se esqueça disso. A tua essência é constituída de liberdade. A liberdade é, na verdade, um reflexo da própria paz. Ao longo desse tempo, eu reconheci que para se viver na liberdade, logo na paz, do eu mais profundo, há que se ter um grande aperfeiçoamento do comportamento. Essa dimensão da paz está aí, neste exato momento, pronta para ser acessada. Você não perde a sua paz, porque ela te constitui. Você perde o contato com ela, o que é bem diferente. Então o comportamento ele precisa ter um nível de sofisticação para que o estabelecimento no campo da paz se torne possível. E aqui sofisticação representa exatamente o que o Leonardo da Vinci colocou uma vez. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Exatamente isso. O comportamento ele precisa evoluir para um ponto em que nos tornamos profundamente simples em lidar com a existência. Olha onde nós estamos chegando nessa reflexão. Nós precisamos nos tornar simples para lidar com a existência. Aqui eu volto mais uma vez ao modelo da criança. A criança possui alta capacidade existencial. Ela lida de forma muito sofisticada, logo muito simples com tudo. E, portanto, ela tem energia disponível. Ela é curiosa, ela é ousada, ela é livre, ela é total. Antes de entrarmos nos maiores detalhes sobre como desenvolver a capacidade existencial, eu preciso primeiro estabelecer alguns referenciais importantes. Creio que todos vocês aqui conseguem distinguir entre o que é consciência em você e o que é mente. Ou seja, consciência e mente são duas instâncias distintas que se correlacionam. A consciência é a instância em você que é capaz de observar o pensamento e as emoções. Logo, a consciência não é os pensamentos. Ela é a dimensão profundamente abstrata do observador em você. A mente ela é um grande aparelho idealizador que compartilhamos. Você aqui representa um aspecto da consciência absoluta, estruturado, localizado no tempo e no espaço.
é consciência absoluta não localizada. A capacidade existencial está nessa consciência profunda em você. À medida então que você vai atingindo uma sofisticação maior em termos de comportamento, essa capacidade existencial se intensifica e se expressa. Esse desenvolvimento depende do exercício das funções inerentes à consciência, ou seja, as funções conscienciais. E o que seriam essas funções da consciência? Agora vamos entrar dentro dos elementos envolvendo o desenvolvimento, a prática para o aprimoramento da nossa capacidade existencial. A consciência, em sua estrutura íntima, possui tais funções que visam o estabelecimento do equilíbrio entre você e o objeto da sua percepção, seja a realidade, seja uma situação, seja uma pessoa. Não importa o que, para a consciência, qualquer coisa percebida é o seu objeto de percepção. Por quê? Porque apenas por meio do estabelecimento do equilíbrio entre você e a experiência é possível aprender, é possível, portanto, aprimorar-se. Se você não está em equilíbrio com a experiência, é muito mais difícil aprender, é muito mais difícil extrair o conhecimento daquela experiência ou daquela vivência. Então aqui há um ponto muito importante envolvendo capacidade existencial e a habilidade de entrar em equilíbrio com o mundo à sua volta, com as situações com as quais você está interagindo. Então nós podemos conectar que capacidade existencial também envolve a capacidade de estar em equilíbrio. Enquanto você não entra em equilíbrio com a experiência, você não consegue extrair a compreensão e se tornar mais sábio ou evoluir enquanto indivíduo. Não é? Osho, né, que foi um pensador indiano que eu admiro muito, ele coloca uma coisa muito interessante no seu discurso. Então ele menciona que o conhecimento ele só pode ser extraído de uma experiência se ela for assimilada por completo. Se você passa por uma experiência e ela não foi assimilada por completo, ela se torna uma espécie de existência paralela dentro de você. Ou seja, aquilo que você não assimila por completo se torna ainda uma realidade ativa em você. Por mais que aquela situação já tenha passado, no seu interno, aquela situação está ativa. E você está, de um modo indireto, reagindo àquela situação ativa. Então, qualquer experiência que você viveu e não aceitou completamente, ela está ativa em você e vai criar em você um viés de comportamento. Nós somos motivados, como eu sempre digo, por uma pulsão natural na direção da unidade, né? E isso foi uma frase do próprio Jung, pai da psicologia analítica, que ele colocou exatamente que todos nós temos essa pulsão, essa tendência para a unidade. E o inconsciente ele irá se encarregar para criar os meios necessários, mesmo que para isso ele tenha que te desconfigurar completamente. Então, para ampliarmos essa capacidade existencial, nós precisamos conhecer as funções conscienciais em nós e empregá-las na nossa vida. Então, como nos libertar, por exemplo, do viés? Eu vi que o J. Moreira fez essa colocação, ela é bem pertinente. Como a gente se liberta do viés comportamental fruto de uma realidade ainda ativa em nós? Essa realidade, digamos que ela já é passado e ainda assim, para você, ela está ativa no seu interior e você então está gerando um viés de comportamento pelo simples fato de estar ativando uma situação que já foi. Então veja bem,
toda situação que já foi, que já é passado, mas que você ainda resiste em aceitar, esta resistência emocional funciona como um vínculo que irá fazer com que você tenha maior aderência àquela situação do passado. Então, aqui nós temos uma chave muito importante. Você consegue quebrar o viés comportamental referente a uma situação do passado à medida em que você se rende àquela situação no sentido de dar espaço para que ela seja o como ela foi e então aceitá-la profundamente. Foi como poderia ter sido, nada vai mudar o fato de como foi. Você estava no melhor que você podia e as pessoas também envolvidas estavam no melhor que elas podiam. Isso eu sei que é uma coisa muito arraigada nas pessoas. As pessoas têm muita resistência em aceitar uma situação que frustrou a sua expectativa de como deveria ter sido. Mas a chave, ela é muito mais simples do que imaginamos para quebrar esse viés comportamental, porque toda situação que já passou e que você ainda resiste, seja por qual motivo for, está drenando a sua energia existencial e está inibindo a sua capacidade existencial. Então, para ampliarmos essa capacidade existencial em nós, nós precisamos voltar, no bom sentido, a funcionar como uma criança. Porém, com a maturidade e com a lucidez conquistada a partir das experiências. Não é? E essas funções que eu fui compilando ao longo dos anos, a partir da minha observação, a partir da minha análise, na aplicabilidade prática, eu notei que elas realmente nos libertam e expandem muito a nossa energia interna para que tenhamos maior capacidade de existência. Então vamos só reforçar o entendimento. Capacidade existencial é a capacidade de experienciar a vida, os eventos de uma forma profunda e total. É a capacidade, portanto, de estar em equilíbrio com o momento, com a experiência, seja ela qual for, para que em você seja evocado de uma maneira espontânea uma resposta simples e eficiente àquele evento. Está aí o segredo. Toda vez, e eu já tive inúmeras situações em que eu pude confirmar isso na prática. Quando eu estava diante de situações que, ao olhar e sob o efeito de uma mente embriagada por ideologias, eu tinha a percepção de estar diante ou encerrado em um cômodo psíquico formado apenas por paredes, ou seja, eu tinha aquela sensação de insolubilidade. Por um momento, eu tinha a impressão que aquela situação era insolúvel. Toda vez que eu estive diante de situações assim, o que me fez vazar essa percepção limitada, que era apenas uma percepção, vazar e encontrar a saída, era exatamente, por um momento, me render completamente ao que poderia ser naquele instante. E toda vez que eu entrava numa profunda aceitação do fato, deixando de lado qualquer folclore psicológico, toda vez que eu me rendia ao fato e olhava aquele fato como fato, eu iniciava o processo de equilíbrio entre mim e a situação. E nesse instante, quando eu percebia que eu já estava em equilíbrio com aquela situação,
espontaneamente eclodia uma função da minha consciência, trazendo a percepção da solução. Como eu disse na primeira parte da nossa série, na terça-feira, não sei se vocês vão lembrar disso, mas eu coloquei uma coisa muito importante. Solução não é algo que você encontra. Solução é algo que você se torna. Então, toda vez que eu amplificava a minha capacidade existencial, toda vez que eu tornava o meu momento simples, em nível de lidar com o evento, a minha capacidade existencial se amplificava e subitamente eu me tornava a solução. E ali então eu tinha a percepção, ou eu tinha um insight poderoso, ou através deste processo de se tornar a própria solução, ele era o suficiente para sincronizar eventos, pessoas, oportunidades que iriam me dirigir para uma nova situação, transcendendo aquele ambiente de confinamento psíquico que eu estava, que era apenas uma peça que a minha própria mente e o meu ego estava tentando me pregar. Então gravem isso. Eu vi que a Joelma colocou aqui, gravem isso, porque isso foi um grande insight que eu tive. Solução não é algo que você encontra, é algo que você se torna. E você se torna a solução toda vez que você amplifica a sua capacidade existencial. Portanto, toda vez que você é capaz de se render e restaurar o equilíbrio entre você e o evento, seja ele qual for. Seja ele qual for. Muito bem. Então, quais seriam as funções da consciência? Para então empregá-las. Primeiro nós precisamos conhecer essas funções para depois iniciar o exercício de tais funções, que na minha vida prática você pode ter certeza que vai ser algo profundamente transformador para a sua vida. As funções inerentes da consciência são observação e, logo, autoobservação. Se eu estou travando uma batalha interior com um evento interno, seja uma memória de um episódio do meu passado, ou seja a memória de um evento recente envolvendo pessoas, enfim, eu preciso exacerbar a autoobservação. Eu preciso amplificar a autoobservação a um nível tal que eu restauro a percepção do espaço entre mim e aquela situação interna. Se for algo externo, você inicia o processo de amplificação da sua capacidade existencial, intensificando o poder de observar. Primeiro, você observa o evento, desconstruindo o rótulo. Porque toda vez que você usa um rótulo, você está canalizando a energia coletiva de todas as mentes que estão lidando com aquela mesma situação. Então você precisa desconstruir o rótulo. Segundo, na desconstrução do rótulo, você está dando um passo para se libertar de toda a programação por trás do rótulo que reforça a situação na qual você está. Um rótulo reafirmado verbalmente ou psiquicamente reforça a programação por trás dele. Digamos que você está lidando com uma situação de dívida bancária. Os juros estão lá explodindo e você entrou num processo sem fim, né, do famoso efeito bola de neve, né? O processo não tem fim. Qual é o primeiro passo? Amplifica a sua capacidade existencial para você aprofundar na experiência. Uma experiência só pode ser transformada quando você se permite se aprofundar na experiência. Enquanto você julga aquela experiência, enquanto você cria dramas a partir do fato, você está lidando na superfície da experiência
e está se impedindo de se tornar a solução que você tanto procura. Mas a partir do momento que você se permite amplificar a sua capacidade existencial, como? Primeiro, eu intensifico o observador, eu reforço a percepção do fato. Primeiro, eu reforço a percepção do fato. Segundo, eu vou me rendendo ao fato como ele é. Terceiro, eu desconstruo o rótulo da minha situação. Então, se você está com uma dívida bancária, você não mais reafirma, nossa, eu tenho que resolver esta dívida bancária. Nossa, eu estou com uma dívida bancária. Você não reafirma isso nem para você próprio, nem para as pessoas às quais você está interagindo. Você simplesmente desconstrói e vai se desapegando do rótulo para lidar com o fato. E qual é o fato? Você, no momento, está lidando com um evento. Você sabe o que significa esse evento. E se você for capaz de alimentar este processo de observação, de rendição, de aceitação, você está restaurando o equilíbrio entre você e o fato. Você está deixando de canalizar a energia coletiva de todas as pessoas que estão travando esta batalha interna com o fato. Isso é muito importante. Para transformar, você primeiro precisa estancar a energia coletiva que você canaliza toda vez que você reafirma um rótulo. Esse rótulo pode ser uma doença, pode ser uma situação, não importa. Então, com essa postura, você amplifica o seu nível de energia existencial, você otimiza a sua capacidade existencial e subitamente você se torna a solução. Seja a partir da mudança da percepção, seja a partir, como eu disse agora há pouco, da sincronização de eventos que você irá gerar com esta nova postura. Se você entender só isso que eu estou colocando aqui agora, nesse passo a passo rápido, como eu sempre digo, aqui é uma live, não tem como eu explicar detalhes. Se você quer se aprofundar nisso, você precisa fazer o workshop do Poder Realizador no dia 17. Eu vou falar disso no finalzinho, que ali você vai ter as ferramentas, as técnicas, os exercícios para você avançar nesse processo. Mas aqui eu já estou apresentando algo muito importante para você, que foi testado por mim N vezes, e ainda assim eu uso. Já é algo tão, você pratica muito, começa a ficar integrado e vira algo natural. E uma criança funciona assim. Uma criança não rotula nada. Uma criança, ela simplesmente vive em função do seu instinto e do seu sensório. Uma criança está rendida ao fato. A criança novinha, não a criança que vai sendo neurotizada depois, que aí aprende a gerar resistência, ela aprende a negar as coisas. Não estou falando desse modelo, da criança neurótica, que foi muito mimada, enfim. Eu digo a criança entre os seus 3, 4, 5 anos, não é? Que tem essa postura sofisticada, né? Ou seja, ela lida de forma simples com tudo. Ela lida de forma simples com tudo. Então, dentro das funções que eu estou explicando, nós temos a observação, que é uma função extraordinária. Nós temos a aceitação, que é uma função consciencial importantíssima, porque é por meio da aceitação genuína que você se conecta com a realidade e com a liberação do fato. Para se liberar de um fato, olha que paradoxo metafísico. Para se liberar de um fato, você primeiro precisa entrar em equilíbrio com ele, para que ele então seja liberado. Quanto mais você resiste ao fato, mais você quebra a sua conexão com o fato.
E geralmente você só resiste ao fato quando você mascara o fato com folclores mentais, tornando um fato um drama. Então nós temos observação, primeira função, aceitação consciente, segunda função. Já expliquei N vezes aqui que a aceitação consciente não tem nada a ver com conformismo. Conformismo é uma postura passiva, a aceitação consciente é uma postura de ação conectiva. Quando você aceita o fato, você se conecta com a realidade e, portanto, você está pronto para se tornar a solução e liberar o fato. Terceira função da consciência, causação. Você causa os eventos. Você causa os eventos. Você pode sentir os efeitos dos eventos, mas em última instância você causa os eventos. Quarta função, sincronização. Você, enquanto consciência, possui o poder sincronizador. Eu vou explicar isso a fundo no workshop do poder realizador, que é a capacidade natural de sincronizar com mais energia existencial. Seus pensamentos têm um poder incrível de sincronizar outras realidades, pois agora você está em equilíbrio. Portanto, o uso de tais funções, elas o levam aos poucos a se tornar uma espécie de canal para a consciência absoluta em você, operar por você e o coloque em pleno equilíbrio com a sua própria mente, com as tuas sensações e com o ambiente. Então, o que emerge como síntese dessa nossa reflexão, desse nosso estudo de hoje sobre capacidade existencial? Eu forneci aqui chaves muito importantes, frutos de grandes insights que eu tive, que ao serem testados na prática se revelaram como ferramentas efetivas de mudança e transformação. Então, nós precisamos entender que a transformação, seja de qual evento for, a quebra do looping de realidade que você está vivendo, seja em que instância for, se é financeira, se é afetiva, não importa, ela só irá acontecer a partir do instante que você amplificar a sua capacidade existencial. E essa capacidade existencial, ela é amplificada através dos exercícios a partir das funções da sua consciência. Então, usar a observação, usar a aceitação, usar a causação, não é? E na aceitação consciente, que é o ato de se conectar com o fato, de entrar em equilíbrio com o fato, ela exige que você desconstrua os rótulos. Agora estou adicionando um elemento muito importante. A aceitação consciente implica em dar espaço para que o fato seja o que ele é, implica na disposição e na boa vontade de lidar com o fato como ele é, e, sobretudo, implica na sua permissão de desconstruir o rótulo, tirar os rótulos que você reafirma, que façam que você canalize a energia coletiva do mental coletivo, que façam que você reforce toda a programação por trás do rótulo, que irá lhe manter cada vez mais preso e mais refém da situação que tanto você quer se liberar. No geral, as pessoas, elas querem a transformação no racional, mas na esfera de atitudes e na esfera comportamental, elas não percebem que elas estão apenas reforçando a sua conexão com a situação que elas querem se libertar. Na verdade, elas estão reforçando a prisão na situação que elas querem se libertar. E você pode estar certo que para que você se liberte de seja qual situação for, você primeiro terá que entrar em equilíbrio com ela. Você primeiro terá que entrar em equilíbrio com o fato. Indo além de todos os dramas, de todas as ficções, de todos os folclores, de todas as alegorias psicológicas que você aplicou sobre o fato,
criando um aglomerado que lhe impede de ver o fato. Mas a partir do instante que você se der o direito de ver o fato, vazando essas camadas densas de ficção, e ao desconstruir o rótulo que você estava usando, você estará pronto para se tornar a solução e assim ir além da situação problemática. Então, esta era a mensagem de hoje com o tema capacidade existencial. Então, nós estamos trilhando um caminho de estudo envolvendo a série Na Potência do Ser. Hoje nós fornecemos mais um elemento amplificador da sua potência. E na nossa terceira live, na terceira parte, que vai ser na terça-feira que vem, nós vamos falar de algo muito importante. Você é a solução. Aproveitando o finalzinho da nossa live, eu reforço aqui o convite para você que quer mergulhar a fundo nesse estudo, mas de forma mais prática, entendendo como usar certos exercícios interiores, como usar certas práticas espirituais para mudar a sua realidade, para acionar o seu poder realizador. Você precisa fazer o workshop Poder Realizador, um evento online, ao vivo, que irá acontecer no dia 17, próximo sábado, sem ser o sábado agora, o outro sábado, das 13 às 18 horas. Para mais informações, para se inscrever, clique aqui no link da bio para falar com a nossa equipe e vai ser um grande prazer tê-lo conosco. Nós fizemos a primeira edição desse workshop, foi um sucesso extraordinário. Muitas pessoas já estão dando depoimentos incríveis a partir da aplicação dos exercícios e você também merece ter acesso a essa informação. Então, dia 17, sábado, das 13 às 18, você tem um encontro marcado comigo ao vivo, online, no workshop Poder Realizador. Mantenha a sua lucidez sempre ativa, mantenha o exercício da sua neutralidade para que você seja capaz de permear este mundo hipnótico para uma vida mais lúcida, mais feliz e mais prazerosa. Um grande abraço, espero vocês e até terça-feira com a terceira parte da nossa série.